Pergunta: a história atual da Terra mostra que vários homens surgiram trazendo mensagens consoladoras e de elevada moral, propondo implícita ou diretamente a edificação do espírito. Na nova humanidade, como isso acontecerá? Ramates: não será diferente. Sob a direção de Saint-Germain, a nova humanidade também receberá a visita de inúmeros espíritos de luz, que se prontificarão a reencarnar para levar à Terra ensinamentos que orientem no caminho de Deus. A partir do momento em que as imperfeições se avolumem, os homens cometerão, num crescendo, iguais erros e inconsequências que vocês atualmente testemunham na Terra. E da mesma maneira que foi necessário presenças ilustres no planeta, como as de Zoroastro, Siddhartha Gautama, Jesus, Pedro, Teresa de Ávila, Kardec, Madre Teresa e outros, a nova humanidade também precisará de importantes condutores espirituais encarnados, e até com novos mártires a partir do 5º milênio da nova era. Pois é assim que muitos homens entendem o clamor para que evoluam. Pergunta: então deverá encarnar também um grande nome como Jesus? Ramates: desde que o homem surgiu sobre a Terra, cada ciclo da humanidade presenciou a existência de um emissário crístico, muitas vezes martirizado. E na nova humanidade isso não será diferente. Um nome já definido nas elevadas esferas da espiritualidade se prestará a vir fazer esse trabalho, objetivando a redenção dos homens. Pergunta: e quando esse grande avatar chegará à Terra? Ramates: isso deverá ocorrer no 9º milênio da nova humanidade, ocasião em que os homens ainda estarão no primarismo tecnológico. A vinda do avatar, antes das grandes conquistas técnicas, deriva da necessidade da humanidade considerar também a riqueza espiritual para que, pelo menos alguns, aprendam a usar devidamente a tecnologia. Por essa razão, Jesus veio à Terra no período que antecedeu as grandes navegações e o progresso científico em larga escala, para dar tempo à divulgação de seus ensinamentos, de modo que os homens conseguissem associar espírito de luz à conquista tecnológica, o que não ocorreu para a maioria. Pergunta: o novo grande avatar já conhece sua missão? Como se prepara uma missão dessas? É algum conhecimento oculto? Ramates: existem vários parâmetros que são considerados, muitos dos quais fogem à compreensão dos encarnados, pois ainda não podem ter acesso a todas as informações que definem os mecanismos do karma. Mesmo na espiritualidade, nem todos os espíritos têm acesso a tudo, pois somente conseguem certos elementos à medida que evoluem e compreendem melhor o que antes não entenderiam. Na realidade, tudo está no éter, à disposição de qualquer um. Mas, o que classificam de oculto nada mais é do que a incapacidade de se perceber o conhecimento disponível. Deus não esconde o conhecimento, pois estaria, assim, se escondendo. Ele permite o conhecimento aberto e claro, mas a miopia que deriva da ignorância não permite que tudo seja visto e entendido, quando muito é visto e não entendido. O conhecimento oculto, dessa forma, é o claro não compreendido, fruto da agnosia que percebe a onda da água do mar, mas não conhece todos os mecanismos do oceano. E quando se diz que algum conhecimento ainda não é permitido, não é o conhecimento em si, mas o ensinamento sobre ele, pois, caso fosse propagado, não seria entendido e, ainda, visto com ceticismo. Assim, o que se revela como ocultismo, na prática é o ato de ensinar no lugar e na hora certos, para as pessoas capazes de entender aquele ensinamento, por já ter alcançado significativa base de saber. Quanto à preparação do avatar, falando numa linguagem mais compreensível, é programada com base na capacidade intelectual daquela nova fase cíclica da humanidade, determinada pela evolução do DNA. Considerando que os indivíduos serão mais inteligentes, percebendo com maior atenção os ensinamentos manifestados pelo Logos, eles terão capacidade mais rápida do que a atual humanidade para desenvolver concepções científicas, e muitos projetos que na Terra somente foram alcançados nos séculos 19 e 20 da era cristã, na nova humanidade serão formulados no equivalente aos séculos 16 e 17 da atual era.
seria o mesmo que registrar o aparecimento dos primeiros automóveis no século XVI d.C., o advento do cinema massificado no século XVII e a utilização da energia atômica no século XIX. Isso implica ainda a afirmação de que a tônica da próxima geração terrena será a mente científica. Portanto, o novo Avatar deverá chegar à Terra bem antes desses progressos, para que a humanidade seja preparada para utilizar a ciência de modo mais adequado ao progresso do espírito. Pergunta: como o assunto sempre desperta a curiosidade, pode nos revelar mais alguma coisa a respeito da programação do novo Avatar? Ramatiz: a vinda de Jesus, por exemplo, foi programada antes de ter início o atual ciclo da humanidade. Entretanto, foi requerida uma espécie de higienização do planeta cerca de 300 anos antes do nascimento do Cristo, de modo a não permitir o reencarne de entidades que dificultariam sobremaneira a missão estabelecida pela espiritualidade. Se já foi difícil para Jesus sem muitas destas entidades encarnadas na Terra, seria muito mais complexo com a presença delas. A programação da encarnação de Jesus foi conduzida pelo Mahachohan Kal-El, que foi o avatar do ciclo anterior e que vibra as manifestações da chama trina para o planeta. Kal-El é um exímio condutor das questões científicas, tendo como contraparte em seu trabalho Palas de Atena, que sintoniza os homens com assuntos relativos à paz, ao entendimento, às artes e aos esportes conciliadores. A missão dos dois junto ao atual ciclo foi justamente preparar as sementes para a nova humanidade, que se projeta após o cataclismo. Inclusive Kal-El se apresenta com a imagem de um indiano, pois foi a partir da Índia e das regiões adjacentes ao norte que os conhecimentos religiosos e científicos das antigas Atlântida e Lemúria foram permeados para a atual civilização, como já foi visto. E será também por meio dessas mesmas regiões que eles serão transferidos do atual ciclo da humanidade para o próximo.